Agora vamos falar do Coritiba. Nicolas França, bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. Mais uma tentativa feita pelo advogado do atacante Aleph Manga de conseguir uma liberação para ele jogar antes do cumprimento total da pena de 1 ano que o atleta pegou por causa do envolvimento no esquema de fraudes em apostas esportivas. Não deu certo, né? O STJD negou esta possibilidade, ou seja, apenas mesmo lá do final de julho para o começo de agosto, quando completar os 360 dias de punição, é que o Aleph Manga provavelmente vai poder vestir a camisa do Coritiba. Quando o cumprimento da pena chegou a 6 meses, em janeiro, houve a primeira tentativa no STJD e foi a que chegou mais perto de dar certo. Na ocasião, o presidente em exercício do órgão era o Felipe Bevilacqua, que chegou a conceder essa redução de pena para o Manga, também outros jogadores envolvidos, mediante o pagamento de multa, também a doação de cestas básicas. Mas logo depois, né, quando era para ser homologado tudo isso, o presidente de fato do tribunal voltou ao cargo. O José Perdiz, que chegou a ser presidente interino da CBF quando estava afastado o Edinaldo Rodrigues, voltando para o STJD, ele reavaliou a situação e disse que, por se tratar de um caso muito complexo, não era o momento ainda de liberar os atletas. Até aconselhou que os advogados voltassem a conversar ali por volta de 9 meses da pena, ou seja, em abril. Isso aconteceu com otimismo por parte ali dos representantes do Aleph Manga, mas na ocasião, no futebol brasileiro, estavam em evidência aquelas denúncias feitas pelo John Textor, o dono da SAF do Botafogo, de possíveis manipulações em resultados, e isso nos bastidores foi contra assim, essa possibilidade de liberação antecipada justamente de atletas que se envolveram em casos de manipulação. No caso do Aleph Manga, ter tomado, né, ele é réu confesso, ter tomado no Campeonato Brasileiro de 2022 um cartão amarelo de forma proposital para facilitar para apostadores, né, beneficiar apostadores em troca de vantagem financeira, no caso R$50 mil. Depois, né, agora, mais perto assim do final do prazo, houve nova tentativa do advogado do Aleph Manga, mas também uma nova negativa, então, por parte do STJD. O Manga, ele segue treinando já nos últimos meses em turnos à parte no CT da Graciosa. Estava com o seu contrato suspenso, né, até o mês de abril. O Coritiba reativou, mas ele ainda não pode treinar com os companheiros. Ele segue ali mantendo a forma física, tem um acompanhamento por parte de profissionais do clube, até para voltar numa melhor condição, quando de fato for liberado. Mas é só mesmo lá no final de julho, no começo de agosto, é que ele deve poder estar em campo. O clube, né, o Coritiba, acompanha tudo à distância. É o staff jurídico dos empresários do Manga que está tocando essa situação. E o Coritiba conta de fato, né, com o jogador apenas lá para o final do mês de julho. Seria um bônus, digamos assim, se ele pudesse jogar antes. Também, ainda afastado, não jogou nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Robson, principal artilheiro do time na temporada com 11 gols, desde que fez uma artroscopia no joelho ao final do Campeonato Paranaense, antes do início da Série B. A previsão de recuperação, que era ali para ele perder umas 3 ou 4 rodadas da segunda divisão nacional, se estendeu, né? Porque depois da recuperação do joelho ele teve uma lesão muscular nas primeiras tentativas de voltar aos exercícios, e agora em cerca de 2 semanas é que deve voltar a treinar de fato ali com o elenco alviverde, um nível competitivo maior, para voltar aos campos. Isso, aliás, enquanto negocia uma possível renovação de contrato, já que o vínculo do Robson com o Coritiba termina agora no final de 2024. Aliás, a partir do início do segundo semestre, já poderia até assinar um pré-contrato com algum outro clube, o que coloca uma pressão a mais na diretoria alviverde para resolver essa situação. Sem o Manga, né, que vai demorar um pouco mais, ainda sem o Robson, o time vai se preparando para voltar a campo para mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, 7 horas da noite, contra o Ituano, no Couto Pereira. Precisa muito da vitória para voltar a ficar perto do G4 da Série B, após ter perdido para o Ceará na última sexta-feira, um duelo direto ali pelas primeiras posições, num jogo fora de casa. Mais uma vez, o treinador interino James Freitas é o responsável pela preparação da equipe e também vai
dirigi-la na beira do gramado. Ele não conta com o lateral direito Natanael, suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo, e o Johnny, está emprestado pelo Fluminense, estreou com a camisa do Coritiba há 2 rodadas, entrando no segundo tempo contra o Operário, deve ser a opção para o setor. A principal dúvida, ali no meio de campo, com o Sebastián Gomes na seleção da Colômbia, já desfalcou o time diante do Ceará. O Vini Paulista entrou na escalação inicial e foi mal no primeiro tempo. Depois o Giovanni Meurer entrou na segunda etapa, também não conseguiu ter um bom rendimento. O Fran Sérgio, que entrou no lugar do Morelli, talvez agora seja o favorito para entrar na equipe, justamente formando uma dupla com o Morelli. Mas outras opções o James Freitas também está estudando, por exemplo, o Arilson e o Bernardo, que não viajaram com a delegação lá para o Ceará por causa de viroses que eles contraíram durante a semana anterior, também são observados. Vai depender do rendimento desses atletas nos treinos da semana e também da estratégia, se quer um jogador mais defensivo ou de maior mobilidade para essa próxima partida, a definição de quem desta vez será o substituto do Sebastián Gomes, que ainda pode ficar até mais 8 rodadas fora, caso seja confirmado na convocação da seleção colombiana que vai para a Copa América e caso a Colômbia vá longe no torneio que será disputado lá nos Estados Unidos. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.